Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1. Quero externar minha gratidão ao convite feito pelo diácono Caio, pela indicação do nosso presbítero Júnior, meu irmão na fé. Não pôde estar aqui, mas sempre é um intercessor na minha vida. Agradeço também a oportunidade ao pastor pela confiança. Trago um abraço do meu pastor, Marcos Vinícius. Sou ele da IADMESC. Me encontro muito feliz, porque eu me sinto em casa aqui. E mais ainda pela presença do Senhor, que desde que eu entrei por essas portas, já pude sentir Ele aqui neste lugar. Eu tenho certeza que Deus já está falando desde o início deste culto ao seu coração. E a palavra do Senhor nessa noite só vai ratificar aquilo que você está ouvindo desde o início deste culto. Glória a Deus. Aquele que achou que diga amém. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 3. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província e encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos faço confissão pelos pecados dos filhos que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Se você se assenta glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando fala-se de restauração, não tem como lembrar daquilo que foi feito através de Neemias. Antes mesmo de entrar no contexto, vamos lembrar um pouco da história até antes desse cenário estar acontecendo. Há uma promessa feita por Deus a Abraão. E essa promessa era que ele viesse sair do meio da sua terra, da parentela e da casa de seu pai. E todos nós conhecemos Abraão por pai da fé, aquele que obedeceu à voz de Deus e saiu. E Deus tinha uma promessa: olha, Abraão, através de ti virá uma grande nação. A gente conhece a história e sabe que Abraão vem gerar Isaac, Isaac vem gerar Jacó. Jacó então vai ter 12 filhos. E aí a gente entra no contexto bíblico em que nós vemos as 12 tribos. E certa vez, a tribo de Judá, escolhida por Deus para que viesse o Messias, havia uma promessa sobre aquele lugar. Só que essa promessa precisava também ter obediência daquele povo. Então, aquele povo, uma vez que desobedecia e era infiel a Deus, Deus usava a boca dos profetas para avisar que algo aconteceria se eles saíssem da obediência. Deus usa os profetas, Deus está avisando, Deus usa o profeta, Deus está avisando. Catuca esse irmão que está ao teu lado e fala assim: olha, Deus não faz nada sem antes avisar. O recado era: ó Israel, obedeça. Ó Israel, olha para mim, me tenha como Deus de vocês. Esqueça os ídolos, Israel, porque senão a coisa vai se estreitar. Deus deu recado a Israel. Só que Israel olhava para dentro e se baseava no templo. O templo está de pé. Então, se o templo está de pé, nada vai acontecer. Permanecemos infiéis, permanecemos de qualquer maneira. O templo está de pé, nada vai acontecer. Tem muita gente que se desviou da presença de Deus e está vivendo dessa maneira.
Enquanto a igreja está orando, enquanto nós estamos aqui reunidos, tem pessoas falando, ainda haverá uma oportunidade, porque a igreja ainda está aqui. Só que deixa eu te falar uma coisa, enquanto muitos estão pensando assim, Deus está dando um recado, uma hora eu vou destruir tudo isso daqui, porque a Nova Jerusalém está preparada, e se você não estiver na obediência, tu vai ficar. Deus está avisando, vou destruir. Já que vocês estão se baseando nisso, aí a história vai dizer então que os muros estão destruídos. Caiu o muro. Muro representa obediência. Muro representa proteção. Muro representa honra. Só que agora a gente está olhando para aquele povo e está vendo aquele povo destruído. Está vendo aquele povo levado ao cativo. Está vendo aquele povo perdendo por causa da desobediência. E no capítulo de número 2, versículo de número 18, Neemias então vai tomar uma atitude que ninguém ainda tinha tomado. Olhando o cenário, olhando a situação, a notícia que veio sobre ele era: olha, está destruído ainda. Os muros estão abaixo. Não tem honra. Não tem proteção. Estão entrando e saindo. E quem está ali não faz nada. Neemias está olhando a situação e está falando assim: alguma coisa tem que acontecer. Alguém tem que se levantar para trazer respeito na casa do Senhor. Esse negócio de livre acesso não pode acontecer no nosso meio. Ou está dentro ou está fora. Ou está na obediência ou não fica. Então algo tem que acontecer, porque está tendo livre acesso de qualquer pessoa. Neemias então vai se levantar para fazer aquilo que ninguém queria fazer. Neemias vai colocar na dispensação. Neemias então vai olhar o cenário. E cá para nós, irmãos, Neemias não estava num lugar ruim, não. Só que ele vai olhar a destruição do próximo e vai sentir compaixão por ela. E hoje nessa noite traz essa reflexão às nossas vidas. Será que nós temos visto a dor do próximo? Será que nós temos olhado para o nosso irmão que está sofrendo, está chorando e sente a dor dele? Será que muitas vezes a gente tem certas condições, a gente se arruma, a gente tem o que comer, o que beber, mas será que nós temos olhado para aqueles que estão carentes de algo? Será que nós estamos olhando para o sofrimento do nosso irmão? Será que nós estamos simplesmente negligenciando aquilo que nós fomos chamados para fazer, ajudar um ao outro? Neemias não precisava se preocupar com isso, mas olhando a dor do próximo, Neemias então vai tomar uma atitude. Só que a atitude de Neemias vai me chamar a atenção, por quê? Porque ele não sai simplesmente fazendo as coisas de qualquer maneira. Porque tem muita gente que tem até boa vontade, só não entende que tem propósito para boa vontade também. E antes de tu querer fazer qualquer coisa, primeiro tu tem que pedir a Deus a permissão para fazer. Neemias então vai chorar, vai lamentar, mas não para só aí, porque infelizmente tem muita gente que só quer ficar chorando e lamentando, não faz nada. Só que Neemias está mostrando assim: pode chorar, pode lamentar, mas depois disso, dobra o joelho, começa a orar, porque a oração ainda é a chave, a oração ainda é a estratégia, a oração ainda faz algo acontecer. Antes de tomar qualquer atitude precipitada, Neemias então vai orar, vai jejuar. Neemias então vai entregar na mão de Deus aqueles que pecaram, aqueles que foram errantes no caminhar. Neemias então vai pedir a Deus misericórdia. Neemias então vai se preparar, porque ele sabia o que lhe esperava. Neemias então vai esperar a permissão de Deus para começar a boa obra. Só que para isso nós precisamos ter fé. A fé de Neemias foi tamanha que no capítulo de número 2, versículo de número 18, vai dizer então: levantemo-nos e edifiquemos e esforçamos as nossas mãos para o bem. Neemias mostra
que ele simplesmente não estava fazendo aquilo pela sua boa vontade, mas existia um chamado na sua vida e ele estava em obediência a Deus. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Catuca esse irmão que está do teu lado e fala assim: olha, a restauração só começa através da oração. A oração só começa através da oração. Antes de Neemias querer reconstruir os muros, ele dobrou o joelho e pediu a Deus orientação. Antes de Neemias começar a restauração, ele vai dobrar o seu joelho e vai dizer a Deus a necessidade daquele povo. Ele vai dizer a Deus a necessidade que ele precisava naquele momento das mãos de Deus sobre a sua vida. E eu não sei qual é a restauração que tu veio buscar aqui nessa noite. Se é para o teu esposo, ore. Se é para o teu filho, ore. Se é para a tua família, ore. Se é para os teus negócios, ore. Ore, porque a oração ainda move a mão de Deus. A obediência ainda move a mão de Deus. A fidelidade. Não há restauração sem joelho dobrado, não há restauração sem obediência. Neemias está mostrando isso para nós. E a partir do versículo 5 até os 18, Neemias vai olhar então e vai dizer o segundo tópico que eu quero deixar para a igreja, acerca da restauração. A restauração exige visão. Neemias então vai pegar, irmão, e vai começar a olhar o cenário, sem antes abrir a boca. Neemias vai olhar a destruição, sem antes abrir a boca. Neemias vai olhar e vai ver aquilo que pode ser feito antes mesmo de Neemias começar a fazer algo. Neemias teve visão. Antes mesmo de começar a fazer alguma coisa, nós precisamos ter visão do reino. Antes mesmo de colocarmos a mão em alguma coisa, nós precisamos ter visão do reino. Porque se você olhar com os seus olhos carnais, nada vai acontecer. Mas quando nós falamos assim, abra os nossos olhos espirituais. Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que é impossível. De repente alguém está olhando e está falando assim, é impossível essa família ser restituída. De repente alguém está olhando e está falando, é impossível esse cenário mudar. De repente alguém está olhando para mim e para você e falando assim, é impossível a vida dessa pessoa mudar. Só que quando você abre os teus olhos espirituais, aquilo que é impossível para o homem é só questão de tempo para Deus. Visão. De repente, muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente já quer contar para o próximo aquilo que Deus quer fazer através da minha e da tua vida. De repente, às vezes as coisas não dão certo porque antes de Deus te dar a revelação daquilo que foi colocado no seu coração, você já quer ansioso contar para alguém. Só que Deus está trazendo a memória hoje, nessa noite, assim como Neemias, tenha primeiro a visão do reino. Porque o propósito muda. Porque quando a gente faz querendo algo em troca de Deus, quando a gente faz algo para o reino, achando que vai ser retribuído, o propósito é diferente. Neemias não queria nada para si, muito pelo contrário. Neemias estava querendo ajudar. Neemias estava naquele momento ali querendo restaurar. Neemias naquele momento estava sendo instrumento de Deus para a vida de alguém. Deus quer que você hoje seja instrumento. Instrumento dentro da tua casa, instrumento lá no teu trabalho, instrumento lá dentro daquela faculdade, lá perto da tua circunvizinhança. Ele quer te usar, Ele quer você como instrumento para restaurar vidas. Esse foi o nosso chamado, irmão. Trazer restauração para aquele que está perdido, caído, para aquele que está envergonhado, para aquele que já não tem mais identidade, para aquele que o mundo está olhando, a sociedade está olhando e já não dá mais nada por ele. Deus te chama nessa noite para ser instrumento para restaurar vidas.
Deus te convida nessa noite a ser como Neemias, trazer restauração. Deus está te convidando nessa noite a ter visão do reino. Tua visão não tem que ser império. Enquanto está tentando buscar bens materiais, tem pessoas perecendo, tem famílias precisando da tua mão, tem alguém precisando de você. Prosperidade no teu ministério não é alcançar os teus objetivos, mas vida no altar, mas restauração para alguém que está lá fora. Tu foi chamado para buscar aqueles que estão lá. Tu foi chamado para trazer restauração para alguém. Oh, glória! No capítulo 3, a gente vai ver que a restauração começa, os muros estão começando a ser reconstruídos. Só que interessante que Neemias não faz isso sozinho. As pessoas começaram a ajudar. Porque não se constrói nada sozinho. Tu precisa daquele que está do teu lado. A igreja precisa de você, o pastor precisa de você. O pastor não consegue fazer nada sozinho, sem a tua ajuda. Muitas vezes a gente fecha a mão, muitas das vezes a gente dá as costas. Tem um pastor precisando da tua ajuda, tem um ministério precisando da tua ajuda, tem uma igreja precisando da tua ajuda. A restauração precisa da coletividade. A restauração precisa da unidade do corpo que forma a igreja de Cristo, que somos nós. Cada membro é importante. Cada um de nós somos importantes para o crescimento do reino. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que a igreja vai crescer. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que os objetivos vão ser alcançados. Você é importante no reino, você é importante dentro dessa igreja, você é importante para o ministério, porque o ministério precisa de você. Todo mundo junto, ajudando Neemias a colocar o muro de pé. Todo mundo unido no mesmo propósito. A igreja foi constituída para isso, irmão. Me entristece muito ver que ainda existe, como Paulo vai dizer, dissensões, facções. A igreja precisa estar unida. Se a igreja soubesse a força que ela tem, o poder que ela possui em suas mãos, de exercer cargos importantes, a nossa nação não estaria da maneira que se encontra. Porque eu e você temos poder de colocar um presidente, nós temos poder de escolher os parlamentares, nós temos o poder de orar para que essa nação ainda venha a ser restaurada pelo poder de Deus. É porque a gente não entende, não percebe o poder que está sobre as nossas mãos. A igreja precisa estar unida. Para que a restauração aconteça, nós precisamos estar em uma só voz, em uma só sintonia, em uma só ligação. E aí, Neemias, no capítulo de número 4, do 1 ao 17, vai acontecer uma coisa, irmão. Que todas as vezes que você se posiciona, todas as vezes que você está disponível para a obra do reino de Deus, todas as vezes que você se coloca de pé, a afronta chega, a oposição se levanta. Todas as vezes que você se coloca na dispensação de Deus, todas as vezes que você está no querer de Deus, a oposição vai bater a porta. Porque para a oposição você está destruído, para a oposição você não tem identidade, para a oposição você está caído, destruído. É muito melhor. Jonathan, me prova isso. Você lembra do coche da Porta Formosa? Diferente daquele que foi colocado na maca, levado até Jesus, as pessoas colocavam ele lá todos os dias na Porta Formosa. Mas pensa comigo, se aqueles que colocassem aquele homem ali na Porta Formosa não visse lucro naquilo,
ou aquele homem não tivesse ganhando dinheiro todos os dias que era colocado ali, todos os dias ele ganhasse esmola, tu acha que alguém ia ter o trabalho de colocar ele lá? Tem gente que se alimenta, irmão, da queda de alguém. Tem gente que quer lucrar com a queda de alguém. Tem gente que para se achar superior tem que ter alguém do lado dele caído. Só que quem tem identidade de Deus, quem tem o brilho do Espírito Santo, estende a mão como Pedro, vem, anda. Ei, você não precisa achar que você vai ser diminuído se alguém levantar. Você não precisa achar que alguém vai te ofuscar porque cresceu ministerialmente. Você ainda foi constituído para estender a mão para alguém. Zombavam daquele homem, irmão, porque dava lucro. E o cego de Jericó? O cego de Jericó era colocado ali. Ele sabia que aquele lugar ali era de livre comércio e tinha muitas pessoas passando por aquele lugar. Foi-lhe dada autorização, a capa representava isso para ele. Ele podia pedir esmola. Só que aí no dia que ele precisou, no dia que ele se posicionou, no dia que ele estava entendendo que a oportunidade estava passando, Jesus de Nazaré está vindo aí, o milagre está às portas, eu vou me posicionar. Tu acha que alguém ficou feliz? A história vai dizer que a multidão tentou mandar aquele homem calar-se, porque ele estava incomodando. A tua adoração, ainda que incomode alguém, não pode cessar. A tua oração, ainda que incomode alguém, não pode cessar. O teu glória a Deus, o teu aleluia nessa noite, ainda que esteja incomodando alguém, não pode cessar. A oposição vai tentar calar a tua boca, mas quem tem identidade, quem sabe para que foi chamado, não para. Vão tentar te parar, irmão. A obra é árdua. De repente alguém vai olhar e vai falar assim: não tem jeito, não tem como. Como é que a gente vai pagar isso? Como é que a gente vai adquirir isso? A oposição sempre vai contra os propósitos de Deus. Mas você nessa noite veio aqui porque você tem certeza daquilo que você foi chamado. Não pare, não desista, continue fazendo aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus constituiu na sua vida. Não pare por causa da oposição. Ele não queria, irmão, trazer honra de novo? Identidade? Não. Porque o inimigo sabe que quando não tem proteção, tem livre acesso na tua vida. Tu tá achando que tá tudo bem. Só que enquanto você tá sem proteção, ele tem livre acesso para entrar e sair da tua vida. Para brincar, para negociar, para comprar, para vender. Ele pode fazer o que for na tua vida, porque sem a proteção, sem você estar no esconderijo do Altíssimo, sem você ter Deus, sem você estar ali ligado, sem você ter Ele contigo, o inimigo tem livre acesso. Então a oposição vai sempre se levantar para parar o povo de Deus. A oposição sempre vai se levantar para que eu e você não venha trazer e cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Eu olho para o cenário que Neemias se encontrava nesse momento, irmão, e não está diferente nos nossos dias. Muitos têm se levantado contra o reino de Deus. Muitos têm tentado envergonhar o evangelho, muitos têm tentado paralisar o povo. Só que eu acho lindo que mesmo o povo lá no Egito, mesmo um povo sofrendo, a história vai dizer que ainda assim escravizado, o povo crescia.
E aí começaram a açoitar mais ainda, e quanto mais açoitava, quanto mais o povo trabalhava, mais o povo crescia. Quanto mais tentavam parar o povo de Deus, mais o povo crescia. Quanto mais tentavam paralisar o povo de Deus, mais o povo crescia. Podem tentar, podem até tentar, só que eles vão ver o crescimento. E crescimento incomoda. Fortalecimento incomoda. Ser diferente incomoda. Renunciar incomoda. Falar a verdade incomoda. Pregar a verdade incomoda. Viver a verdade incomoda. O mundo está olhando para mim e para você. E está se incomodando, mas eu vim trazer um recado do céu. Se tu está incomodando, é porque Deus está no negócio. Se tem alguém lá fora te abraçando, reveja os seus conceitos, porque você não faz parte daqui. É por isso que o mundo te odeia. Eu ouvi uma frase que isso faz muito sentido para mim. A fama tem matado mais profeta do que a perseguição. Ei, irmão, porque profeta, para se achar profeta, ele tem que ter mais de 1 milhão no Instagram como seguidores. Profeta que é profeta, ele tem que aparecer no banner sabendo que a igreja vai lotar, porque ele vai se encontrar no recinto. Aí eu olho para esse cenário, tá tendo a aprovação do homem, mas já foi muito tempo reprovado por Deus. Jonathan, não sei o que tu está querendo dizer com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Elias chegava em algum lugar, ele não era bem recepcionado, não. Quando Ezequiel chegava nos lugares, ele não era bem recepcionado, não. Por quê? Porque alguém olhava e falava assim: lá vem alguém que vai denunciar. Lá vem alguém que vai trazer resposta que eu não quero ouvir. Lá vem alguém que ainda continua dizendo pecado é pecado. Que tem alguém que chega e fala assim: rapaz, se conserta, rapaz, toma vergonha. Jesus está voltando. Enquanto a tua mensagem for essa, alguém lá fora não vai querer te ouvir. Enquanto a tua mensagem ainda for genuína, alguém lá fora vai olhar para você e vai sentir desprezo. Era assim que se encontrava o povo. A história vai dizer que Neemias ouve que o povo vivia em miséria e em desprezo. Porque no início, irmão, o mundo te abraça, depois ele te despreza. A parábola do filho pródigo, se você pegar na íntegra, você vai ver que o filho pródigo, quando ele estava com dinheiro, quando ele estava com a herdade do seu pai, ele gastava com as meretrizes, ele fazia festa. Aí a história vai dizer que o dinheiro acaba. A parábola então vai contar que o dinheiro acabou, que o sustento ali não tem mais. Então o filho pródigo vai começar a ser desprezado pelas pessoas, a ponto de querer trabalhar com algo impuro, a ponto de ir para cuidar de porcos, e não foi suficiente, mas querer comer a lavagem dos porcos. Por quê? Porque estava sendo desprezado. E ele não quis voltar para a casa do pai, porque sentiu saudade. Ele quis voltar para a casa do pai, porque ele nem sentiu a necessidade. Tem pessoas nessa noite que entendem que não precisa viver o que a parábola do filho pródigo diz. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós necessitamos dele todos os dias. Nós precisamos dele todos os dias. A presença de Deus vale muito. Ela ainda é mais importante do que o ouro. Ela é mais importante do que a fama. Pouco me importa se eu for pregar em algum lugar e eu não arrastar multidões. Eu quero sim fazer com que o evangelho genuíno ainda continue sendo pregado através da minha vida. Só vai sair para... Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se conserta enquanto é tempo. Volta para os caminhos enquanto é tempo.
Jesus está voltando. Não se preocupe com a reprovação humana. Porque naquele grande dia, muitos desses profetas que carregam fama, vai dizer: Senhor, em teu nome expulsamos, profetizamos, louvamos, fizemos. Aí Deus vai olhar para ele e vai falar assim: apartai-vos de mim, porque ainda que vocês fizessem tudo isso, vocês continuaram praticando a iniquidade. Ainda que vocês fizessem tudo isso, vocês esqueceram do mais importante, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ainda é mais importante o livro escrito o seu nome escrito no livro da vida do que as riquezas que o mundo tem para te oferecer. E cá para nós, Satanás tentou fazer isso com Jesus. Se me adorares, se prostrares, tudo isso aqui será teu. Tu não é o único não, que o mundo está oferecendo coisas. Tu não é o único não, que o mundo está tentando comprar. Só que entenda uma coisa: tu pode até ir, no início vai ser festa, no início vai ser bom, mas uma hora o desprezo vai chegar. Pior do que a miséria é o desprezo, irmão. E quem já foi desprezado sabe do que eu estou falando. Só quem já sentiu a dor do desprezo sabe do que é. E ninguém melhor do que Jesus para falar sobre desprezo. Quantos olharam para ele na cruz do Calvário e zombaram, desprezaram? Quantos olharam para Cristo sofrendo por amor a nós e desprezaram ele? Mas ele ainda foi capaz de olhar para mim, para você. Foi capaz de olhar para aqueles que estavam desprezando e falando assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda há restauração, ainda há tempo, ainda há oportunidade. Só que Deus está levantando uma geração. Deus ainda está levantando uma geração para anunciar a sua vinda. Ele está avisando: volta enquanto há tempo, volta enquanto a oportunidade está batendo a porta, porque Ele está voltando. Neemias está sofrendo pela oposição. Só que além da restauração, resistir à oposição, ela também exige foco e perseverança. Porque no capítulo 6, do versículo 3, do versículo 15 ao 16, Neemias não deixou se distrair, ele manteve o foco. Você conhece essa frase porque eu sei que ela faz parte de muitas pregações. Não posso descer, porque eu estou cumprindo uma grande obra. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não pare até que se cumpra a boa obra de Deus na tua vida. Não pare, não ceda, não pare, não perca o foco, não se distraia, não deixe as distrações paralisar você. Não perca o foco, não pare a boa obra, porque as distrações estão aí, irmão. Tem pessoas que baseiam a sua vida em só 2 horas de culto. Tem pessoas que acham que é o suficiente chegar aqui, glorificar, ouvir a palavra e ir embora. Se alimentam o dia todo de Netflix. Se alimentam o dia todo de distrações de redes sociais. Se alimentam de tantas coisas. Aí a palavra vai dizer que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você precisa se alimentar da palavra, porque através da sua boca Deus vai alimentar outras vidas que estão sedentas e famintas. Deus quer te usar. Deus quer que você esteja cheio.
Deus quer você na sua totalidade. Neemias largou tudo. Neemias largou a regalia, largou o trabalho, largou tudo, largou as distrações, se entregou por inteiro, estava ali fiel à obra, fiel àquilo que ele foi chamado. Deus quer você na totalidade. Não ofereça para Deus aquilo que está sobrando. Não faça de Deus alguém que é um depósito de resto daquilo que sobrou do seu dia, dos seus minutos, das suas horas. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você já amanheça glorificando o nome dele. Ele já quer fazer parte do seu dia. Ele é um amigo fiel. Ele quer te acompanhar na sua ida ao trabalho. Ele quer te acompanhar porque de repente lá dentro ele vai te usar para alguém. Ele quer você ligado lá dentro porque de repente através da sua vida outra vida vai ser alcançada. Hoje eu passei por uma situação e eu falei assim: Senhor, Tu me deu esse tema em Neemias. E, irmãos, toda vez que a gente vai ministrar, e uma coisa que eu aprendi para mim, que a gente não tem que estudar para pregar, a gente tem que estudar a Bíblia para viver. A Bíblia não é uma alegoria para você só montar o teu sermão e vir pregar, não. Ela ainda continua sendo o manual do cristão. Ela ainda continua sendo orientação divina para mim e para a tua vida. Ela ainda continua sendo a palavra revelada. E através da minha e da sua atitude, ela precisa ser testificada quando eu pego no microfone. E eu falei: Senhor, como Tu usa pela misericórdia. Fui fazer um pedido de um material lá para nossa empresa. Aconteceu um problema. E o rapaz, um pouco nervoso, eu falei: olha, isso acontece, fica tranquilo. As coisas são assim mesmo. Ele falou assim: não, me desculpa, é porque eu estou passando por uma situação complicada na minha vida. Eu já tentei arrancar a minha vida. Eu estou à base de remédio, eu estou fazendo terapia. Eu estou buscando de todas as formas possíveis um porquê de continuar a viver. E eu falei assim para ele: tu já buscou muitas coisas, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já buscou a Cristo Jesus? Porque pode ser Ele a opção, a única opção que pode mudar esse cenário. Eu não estou falando para você anular aquilo que a psicologia está dizendo para você. Eu não estou falando para você deixar de fazer aquilo que um homem pode fazer. Mas eu estou falando daquilo que ninguém pode solucionar. Eu estou falando de alguém que pode entrar nesse processo e fazer a restauração por completo. Jesus, amigo fiel. E Deus me usou poderosamente para aquele homem. Eu entendi uma coisa, que a restauração, primeiro ela vem aqui, ó, dentro. Vou terminar. Como assim, John? Passei direto, mas isso daí foi intencional. Vai chegar uma parte, meu diácono, que os de dentro estavam precisando mais de restauração do que os muros. Porque tinha dentro de casa pessoas cobrando as outras. O povo já estava na miséria, mas tinha dentro de casa gente cobrando as outras. E aí Deus começou a falar no meu coração: restauração só acontece quando o interno, quando aqui dentro primeiro já foi restaurado, para que o meu exterior traga restauração para outras vidas. Não adianta eu falar de restauração se aqui dentro tem alguma coisa destruída. Não adianta eu falar de restauração se dentro de mim algo ainda não foi restaurado. Neemias estava olhando para o cenário e estava falando assim: primeiro restaura aqui dentro. Primeiro vamos restaurar o coração. Primeiro vamos restaurar o povo, para que a restauração dos muros venha acontecer. Então Deus está olhando para mim, para você nessa noite, está falando assim: eu preciso de você totalmente restaurado. Eu preciso de você nessa noite. Eu preciso que você seja alguém que esteja curado para curar. Eu preciso de você nessa noite, cicatrizado para curar de cicatrizes. Eu preciso de você nessa noite, na dispensação.
Eu preciso de você nessa noite. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite e está falando assim: antes da restauração acontecer dentro da tua casa, eu preciso restaurar você. Antes da restauração chegar na casa do teu filho, eu preciso restaurar você. Antes da restauração chegar até o teu marido, eu preciso restaurar você. Antes da restauração chegar na sua esposa, eu preciso restaurar você. Aí eu entendi, quando o jovem lunático é mostrado a Jesus, as pessoas que estavam ali começaram a falar acerca daquilo que estava acontecendo. Só que o pai vai me chamar a atenção, porque o pai vai olhar para Jesus e falar assim: se possível for, ajuda-nos. Mas quem estava precisando de ajuda? Era o filho? Não, eram os dois. Sabe por quê? Porque o pai vai falar assim: Jesus, ajuda a minha incredulidade. Tem pessoas aqui nessa noite que não é a doença que está atrapalhando, mas é a incredulidade. É a incredulidade que está aqui dentro que precisa ser restaurada nessa noite. É a incredulidade que precisa sair desse coração contrito. É a incredulidade de achar que pelo tempo que tem, Deus não vai cumprir. Mas Deus não trabalha com o nosso tempo, com a nossa ótica humana. Ele precisa que você ainda continue acreditando na restauração. Saia daqui nessa noite entendendo que para a restauração acontecer, precisa de oração, perseverança e principalmente de fé. Não perca a fé, porque Deus pode restaurar aquilo que demorou anos para ser restaurado. Em 52 dias, Neemias com aquele povo restaurou os muros. De repente tem alguma coisa aí que está há muito tempo precisando de restauração, só que Deus quer nessa noite um posicionamento, porque aquilo que demorou tempo, Deus pode fazer hoje. Aquilo que demorou anos, Deus pode fazer hoje. Quem acredita nessa palavra, dá uma salva de palma para Ele nessa noite. Glorifica! Você pode se colocar sobre os seus pés? Você talvez chegou aqui quebrado. Você chegou aqui talvez que nem aqui foi pregado. Precisa de restauração você, para depois Deus mexer lá.